Continuando com o capítulo de grandezas características das bombas centrífugas, vamos resolver o exercício número 4 que trata sobre o ponto de operação numa instalação hidráulica. O enunciado do exercício diz: em uma estação elevatória foi previsto que uma bomba deverá recalcar 40 metros cúbicos por hora a uma altura manométrica de 19,2 metros entre dois reservatórios, com desnível de 12 metros. A curva característica da bomba para N igual a 1750 revoluções por minuto e diâmetro do rotor de 200 mm está mostrada abaixo. Aqui temos uma tabela com duas colunas, uma mostrando a vazão em metro cúbico por hora e a outra mostrando a altura manométrica em metros. Determine a curva característica do sistema ou encanamento, o ponto de trabalho do sistema com a bomba escolhida, o diâmetro do rotor da bomba para que a vazão seja exatamente a especificada, ou seja, 40 metros cúbicos por hora. Suponha que o número de revoluções por minuto permaneça constante e plotar a curva característica para o novo diâmetro. A partir do enunciado do exercício, podemos extrair os seguintes dados: altura estática da elevação, 12 metros, condições de operação, que são a vazão de 40 metros cúbicos por hora e altura manométrica de 19,2, que são definidos como HP e QP. E a primeira pergunta trata sobre a determinação da curva característica do sistema. Sabemos que a equação da curva do sistema é definida como sendo HCE, curva do encanamento, sendo igual à altura estática de elevação, mais as perdas de carga como função quadrática da descarga. Essa equação também pode ser definida como sendo igual à altura estática de elevação, mais uma constante ou coeficiente, vezes a vazão ao quadrado. Em outras palavras, a curva característica do encanamento, ou a curva do sistema, correlaciona a vazão e a altura manométrica. E neste caso específico, essa curva, para uma vazão zero, começa numa altura manométrica de 12, que corresponde à altura estática de elevação. E para valores diferentes de zero da vazão, apresenta valores cada vez maiores da altura manométrica. Consequentemente, o formato desta equação é o formato de uma curva parabólica, que obedece à seguinte equação. O dado específico de funcionamento se encontra dentro desta curva característica do sistema, ou seja, esse dado corresponde a um ponto da curva, que é definido como o ponto de operação ou ponto de trabalho, que tem uma dada vazão, QP, e uma dada altura manométrica, HP. Então, em função desses dados, é possível extrair uma equação que represente a curva característica do sistema. Se nós assumimos que a equação tem este formato, podemos substituir os valores da altura manométrica, da altura estática de elevação e da vazão específica de trabalho. Resolvendo essa equação, determinamos a constante K ou coeficiente K, que é igual a 4,5 vezes 10 elevado a menos 3 hora ao quadrado por metro elevado à quinta, já que a vazão é dada em metro cúbico por hora. Com este coeficiente, então é possível definir a curva característica do sistema como sendo igual a 12 mais 0,0045 vezes a vazão ao quadrado. Agora vamos para o Excel para determinar a curva característica da bomba e a curva característica do sistema. Como podemos observar aqui, temos duas colunas, uma para vazão e outra para altura manométrica, que são os dados correspondentes à curva característica da bomba. E o que vamos determinar aqui são os dados para a curva característica do sistema, de acordo com a seguinte expressão: igual a 12 mais 0,0045 vezes a vazão elevado ao quadrado. Arrastamos e obtemos todos os valores de HCE para todos os valores de vazão. A primeira coisa que vamos fazer é plotar os pontos da curva característica da bomba na opção de dispersão. Escolhemos o layout número 10, que nos permite colocar nome aos eixos, vazão em metro cúbico por hora e altura
manométrica e média. A esta curva vamos dar o nome de D igual a 200 milímetros, já que corresponde à curva característica de uma bomba que tem um diâmetro de 200 milímetros. Agora vamos adicionar a curva característica do sistema. HC é o nome da curva característica, valores de X são a vazão e valores de Y é o HC. Clicamos em OK e agora temos os pontos da curva característica da bomba e os pontos da curva característica do sistema. Introduzimos a legenda dentro do gráfico, expandimos isto, aumentamos o tamanho deste gráfico. Agora vamos determinar a equação de cada curva. Clicamos com o botão direito, adicionar linha de tendência, polinômio de segunda ordem, exibir equação, exibir o R quadrado. E aqui teríamos a equação da curva característica da bomba. Vamos determinar a equação da curva característica do sistema. E aqui teríamos a equação da curva característica do sistema. Prestando atenção que o segundo termo é uma exponencial de menos 15. E nós, na construção da curva característica do sistema, não consideramos um termo linear da vazão. E isso é coerente, já que esse termo, por ser muito pequeno, pode ser eliminado, ficando a equação como sendo igual a 12 mais 0,0045 vezes vazão ao quadrado. Agora voltamos para o PowerPoint. A partir do Excel foi possível calcular os valores para a curva característica do encanamento e com os valores fornecidos no enunciado da curva característica de uma bomba com diâmetro de 200 milímetros, plotamos as duas curvas, determinamos por um ajuste polinomial de segunda ordem a equação da curva característica da bomba, inicialmente em função de y e x, e depois em função de h versus q, e da curva característica do encanamento. Como foi mencionado anteriormente, a equação que o ajuste polinomial dá é a seguinte, mas como o segundo termo é muito pequeno, pode ser desconsiderado e a equação fica da forma que foi definida inicialmente. Precisamos definir agora o ponto de funcionamento para uma bomba com diâmetro do rotor igual a 200 milímetros. Sabemos que o ponto de funcionamento é o ponto onde a curva do encanamento se encontra com a curva característica da bomba, ou seja, seria este ponto de aqui. Para o cálculo do ponto de funcionamento da bomba, precisamos de duas equações. A primeira é a equação da curva característica da bomba e a segunda, a equação da curva característica do encanamento, as quais são chamadas de equação 1 e equação 2. Sabemos que a condição de operação é o ponto onde essas duas curvas se encontram e esse ponto pode ser encontrado igualando as duas equações. Então, igualando essas duas equações e rearranjando, temos finalmente uma equação de segundo grau em função da vazão. Utilizando a equação de Bhaskara, podemos resolver essa equação encontrando dois valores para a vazão. Analisamos esses dois valores e verificamos qual é mais coerente. Temos uma vazão negativa e uma vazão positiva. Então, a vazão não pode ser negativa e a vazão positiva é bastante coerente com o gráfico. Descartamos, então, a segunda vazão e agora determinamos a altura manométrica para este ponto de operação, ou seja, o ponto de operação utilizando a bomba com diâmetro igual a 200 milímetros. Para isso, substituímos o valor da vazão em qualquer uma destas duas equações. Vamos fazer essa substituição na equação da curva característica do sistema ou encanamento. Substituímos o valor de 35,3 e encontramos um valor da altura manométrica de 17,6. Em outras palavras, o ponto de interseção entre a curva característica da bomba com diâmetro igual a 200 milímetros e a curva do encanamento corresponde a um ponto de vazão de 35,3 m3 por hora e de altura manométrica igual a 17,6. Entretanto, pelo enunciado do exercício, o ponto de trabalho deve ser de 40 m3 por hora
e 19,2 metros. Ou seja, esta bomba não satisfaz as condições que precisa o sistema para recalcar o fluido de trabalho. Em outras palavras, o processo precisa de uma vazão maior e uma altura manométrica maior. Então, o que precisamos é determinar uma curva característica de uma bomba com um diâmetro maior que consiga satisfazer estas condições de trabalho. Para determinar o diâmetro do rotor, para que a vazão seja exatamente a especificada, o enunciado nos diz que devemos supor que o número de rotações por minuto deve ser constante. Então, fazemos uso das relações ou leis de similaridade e vamos ver primeiro o cálculo do novo diâmetro do rotor. Existem equações que correlacionam a grandeza característica vazão versus o diâmetro e a grandeza característica altura manométrica versus o diâmetro para duas condições de diâmetro diferentes. Em função destas equações, definimos o novo diâmetro do rotor. Os dados que temos são o diâmetro anterior, que é 200 milímetros, a vazão QX, que seria a vazão do ponto de operação, o que se precisa mesmo, e esta é a vazão que foi encontrada para um diâmetro de 200 milímetros. Isso utilizando a equação que correlaciona vazão e diâmetro do rotor. O mesmo podemos fazer para a equação que correlaciona a altura manométrica e diâmetro do rotor. Com a primeira equação, encontramos um valor de 208,7 milímetros que podemos aproximar a 209 milímetros. E com a segunda equação, determinamos um diâmetro de 208,5 milímetros que podemos aproximar a 209 milímetros. Consequentemente, o novo diâmetro do rotor deve ser de 209 milímetros. O que resta saber agora é como construir uma nova curva característica para um diâmetro de 209 milímetros. Sabemos pelos dados do enunciado que nossa condição de trabalho é de 40 metros cúbicos por hora e 19,2 metros de altura manométrica. Entretanto, para a bomba fornecida com um diâmetro de rotor de 200 milímetros, a curva característica encontrou um ponto de trabalho com uma vazão de 35,3 metros cúbicos por hora e uma altura manométrica de 17,6 metros. Em outras palavras, o que precisamos é a curva característica de uma bomba com um diâmetro dx, que deve se encontrar acima do diâmetro d, já que essa correlação é somente válida quando os diâmetros são maiores, ou seja, a diâmetros maiores, as curvas características se encontrarão mais para cima. Então, a pergunta é, como encontramos os novos valores de vazão de altura manométrica para esse novo diâmetro do rotor de 209 milímetros? Vamos utilizar as mesmas equações que foram utilizadas para calcular o diâmetro do rotor, só que desta vez a incógnita não é mais o diâmetro, e sim os novos valores de vazão e os novos valores de altura manométrica. Então, agora vamos para o Excel para determinar essa nova curva característica. Então, nesta coluna de aqui, vamos calcular os valores da vazão para o novo diâmetro e da altura manométrica para o novo diâmetro utilizando essas duas equações. Dizemos que Qx é igual a Q, a vazão anterior, vezes a razão entre o diâmetro calculado, 209, e o diâmetro anterior, isso elevado ao cubo. E neste caso será igual a altura manométrica vezes a razão entre 209 sobre 200, isto elevado ao quadrado. Com isto, podemos determinar o resto dos pontos e agora sim plotar a nova curva característica para um rotor com diâmetro de 209 milímetros de diâmetro. Vamos para Design, adicionar. O nome desta curva é de 209 milímetros. Os valores de x seriam estes aqui. E os valores de y seriam estes aqui. Com isso, definimos então a nova curva característica para um diâmetro maior. Agora vamos determinar a sua equação. Clicamos com o botão direito, adicionar linha de tendência, polinomial, exibir equação no gráfico, exibir R quadrado
e temos a equação para a curva característica com um novo diâmetro. Agora voltamos para o PowerPoint para concluir o exercício. A partir do Excel, então foi possível calcular os valores de Qx e Hy para uma bomba com um diâmetro de rotor de 209 mm e com isso plotamos os pontos e determinamos a equação da curva por ajuste polinomial de segunda ordem, inicialmente como y em função de x, que pode ser transformada a uma equação de altura manométrica em função da vazão. O que nos resta determinar é agora o ponto de funcionamento ou ponto de operação para esta nova bomba com um diâmetro de rotor de 209 mm. Para isso precisamos de duas equações. A primeira é a curva característica da bomba de 209 mm de diâmetro do rotor, e a segunda, a curva característica do sistema, o encanamento, que definimos como equação 1 e equação 2. Sabemos que o ponto de funcionamento ou ponto de operação para essa bomba será o ponto onde essas duas curvas se encontram, que é definido como a condição onde as duas equações são iguais. Então, substituindo a equação da curva característica para o novo rotor e a equação da curva característica do sistema, trabalhando essa equação, temos uma equação de segundo grau que podemos resolver, e ao resolver conseguimos dois valores, que vamos chamá-los de Q2, e vamos analisar qual desses dois valores é válido para o nosso problema. Temos um valor negativo de vazão, esse valor desde já é descartado, e temos um valor positivo, que pelo gráfico é bastante coerente com o que esperamos. Então descartamos o segundo valor, e agora determinamos a altura manométrica para esta vazão, que não significa nada mais do que substituir este valor em qualquer uma destas equações. Vamos substituí-lo na equação da curva característica do encanamento. Substituindo, obtemos um valor de 19,3. Em outras palavras, para uma bomba com diâmetro de rotor de 209 mm e com uma curva característica do encanamento que passa por aqui, temos um ponto de interseção com valores de vazão de 40,3 metros cúbicos por hora e altura manométrica de 19,3, que quando comparado com o ponto de trabalho, que são as condições de processo que precisa, de 40 metros cúbicos por hora e 19,2 metros de altura manométrica, verificamos que estão muito próximos das condições desejadas, consequentemente, a bomba com diâmetro de rotor de 209 mm satisfaz as condições de trabalho.